Tem coisas que são incompreensíveis, né? E por muito tempo o suicídio para mim era algo incompreensível. Poder entender alguém que tem a coragem de tirar a sua própria vida. E eu pensava assim, como pode alguém ter essa coragem? Eu acho que tirar a sua própria vida é tão mais difícil do que assassinar alguém. Porque tem que ter muita coragem. E entender os motivos, os fatores que levam a pessoa a tirar a sua vida também é inexplicável para quem não viveu esse momento, ou passou por esse momento, ou vive esse momento. Então, as razões são difíceis de entender. Tem muitas razões. Uma delas é a própria solidão. Como falar de solidão num mundo onde tem 7 bilhões de habitantes, né? É difícil, mas essa é uma solidão mesmo rodeado por pessoas, a solidão de não ser compreensível, de não ser compreendido, de não ser entendido. É essa solidão que muitas vezes leva ao suicídio. E como eu falei para vocês, é difícil de entender alguém que tira a sua própria vida, mas eu entendo. Eu posso dizer para vocês que eu entendo porque eu passei por isso. Eu sei muito bem o que é alguém ter a coragem de tirar a sua própria vida. Então, eu tive um momento na minha vida em que eu estava passando por dificuldades. Eu e minha esposa, meu filho, morávamos com meu pai, eu desempregado, sem perspectiva nenhuma de um futuro, né? Não conseguia olhar além daquilo que eu vivia no momento. E se eu tentasse olhar além, eu não via esperança nenhuma de me tirar daquela situação. Meu pai, pedreiro, com toda a dificuldade para sustentar uma família, ainda tem que sustentar eu, mais uma minha esposa e mais um filho. Isso era torturante dentro de mim. E eu me via incapaz. E eu via minha esposa chorando, né? Também sem esperança. Como vamos sair disso? Como é que nós um dia vamos ter uma casa, ter a nossa própria vida? E isso para mim foi muito difícil. Até que um dia, no momento em que eu vi meu pai chorando, eu nunca tinha visto meu pai chorar, não que ele não seja uma pessoa sensível, mas meu pai era difícil de mostrar a sua expressão através do choro. E quando eu vi aquilo chorando, aquilo para mim doeu muito no coração, né? Saber que tem um filho onde ele não consegue ver uma esperança. É o desejo de todos os pais verem os filhos prosperando, os filhos crescendo, os filhos se multiplicando, gerando filhos. E é difícil. Eu que sou pai, eu sei o quanto dói quando tu não consegue ver o teu filho naquilo que tu sonhou, planejou, seguindo o curso normal da vida. Então nesse momento eu peguei e fui para o quarto. Meu pai tinha uma área atrás da casa onde ele guardava as ferramentas dele. Eu entrei naquele quarto, chorei tremendamente e me sentindo a pior pessoa do mundo. E além de eu sentir essa pior pessoa do mundo, eu escutei uma voz tão real, como se tivesse alguém comigo naquele lugar, dizendo que eu não era nada, que eu não tinha nada, que eu não tinha futuro nenhum. E aquilo tudo que eu ouvia, eu recebia, e cada vez eu me encolhia mais no meu choro, na minha dor. E aquela voz dizia que você não tem futuro nenhum, sua família não terá futuro, e o que você espera do amanhã? Levava a me questionar, e cada vez que eu me questionava, eu me via cada vez o pior e a pior das pessoas. E aquela pessoa, como se estivesse num diálogo comigo, disse para mim: eu tenho uma solução para ti. O teu sogro e a tua sogra gostam muito da tua esposa, que realmente é filho dela, ela é filha deles, gostam do teu filho,
Você tira a sua vida agora, que eles vão terminar de cuidar da sua esposa, do seu filho, e tudo será resolvido. E tudo isso que você pensa que não tem solução, a solução está aqui agora. E aquilo foi tão forte no meu coração, tão forte no meu coração, que eu peguei uma corda. E é uma coragem louca, inexplicável realmente, mas eu tive coragem. Eu ia pegar a corda e ia me enforcar. Tinha uma janela que era com grade, e ali eu ia me pendurar. Quando eu peguei para fazer isso, entrou uma voz naquele quarto, uma voz tão doce, que aquela outra voz que estava comigo saiu como eu senti que aquela pessoa, eu não sei se era uma pessoa, mas tinha alguém do meu lado, saiu correndo daquele quarto, e aquela voz tão doce disse: não faça, eu vou mudar a tua história. E aquilo encheu o meu coração de uma maneira tão contagiante, que a mesma coragem que eu tinha de tirar minha própria vida, encheu uma coragem tão grande diante daquela voz que disse que ia mudar a minha história. E eu saí daquele quarto, correndo para o quarto onde estava minha esposa chorando. Eu disse: Deus falou comigo, Deus disse que a minha história, a nossa história será mudada. Ela não acreditou, mas eu acreditei. E diante de todas as circunstâncias que ainda nós vivemos depois daquilo, aquela esperança que estava no meu coração, ela jamais se apagou. E Deus começou a mudar a minha história. E o que eu estou fazendo aqui, eu sou testemunha viva de que há esperança. E o que o mesmo Deus que me ama, ama você também. O mesmo Deus que disse para mim que há uma esperança, Ele diz para você também. Eu sou prova viva. Eu sou prova viva que Deus fez na minha vida. E a minha história mudou em todos os sentidos. Emprego, casa para morar, e hoje eu tenho a minha casa própria. E hoje eu tenho vida. E o ladrão que veio roubar a minha vida, que tentou roubar a minha vida, ele não conseguiu, porque a voz que falou em João 10:10, eu tenho a vida e a vida em abundância, ele veio até mim e trouxe essa palavra que encheu o meu coração e transformou a minha história e da minha família.